Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal LGPD da Lucro. Desculpem aí pelo atraso, tivemos um problema aí com o link aqui de conexão com o YouTube, mas agora está tudo resolvido e a gente pode começar a nossa aula. Bem, como prometido, essa aqui é a primeira aula do nosso curso Entendendo LGPD. É um curso totalmente gratuito, um curso que eu pensei com muito cuidado, com muito carinho, para que todos os empresários, ou pessoas que trabalham em pequenos negócios possam entender o que é LGPD e também tratar isso de forma mais normal, mais do dia a dia, no contexto do dia a dia de cada um de nós. Bom, então vamos para a aula prática, né? Aqui é um curso sem enrolação e esse canal aqui traz as melhores práticas de LGPD e também de um olhar de adequação de forma lucrativa. Então, vamos lá? Vamos começar? Bom, eu sou o Diego Almeida e como vocês já assistiram outras aulas minhas aqui no canal, vocês sabem que eu sou engenheiro, sou empresário e o foco aqui é trazer um pouco do contexto, um pouco dos conhecimentos que eu tenho e também ao longo da minha experiência para conseguir adequar as empresas de uma forma também que elas não consigam sofrer com todo esse processo, também não dispendiando tanto esforço e tanto recurso financeiro. É possível sim adequar a LGPD com pouco dinheiro, com muita estratégia, com muita garra e muita força. Então vamos lá. Bom, no vídeo passado, na live passada, eu tinha prometido então o lançamento de um curso, expliquei mais ou menos como que isso ia acontecer, e agora eu estou trazendo essa primeira aula do curso Entendendo LGPD, e nessa aula eu quero trazer os principais conceitos da lei, tá? Vai ser uma aula mais branda, uma aula mais leve, mas também uma aula muito rica de contextos para que vocês possam começar a refletir desde porque a lei começou, porque a lei está em vigor aqui no Brasil, porque existe uma necessidade de adequação das empresas a uma nova legislação e por que há uma preocupação agora das pessoas sobre privacidade, tá? Então, é aula um pouco sobre isso e também sobre os conceitos que tudo isso se desemboca dentro de uma nova lei. Vamos lá. Privacidade. A nossa lei, ela cita 28 vezes a palavra privacidade. O que essa privacidade trata na lei, Por que ela está trazendo esse contexto? Porque as empresas, ao longo dos anos, passou a utilizar os nossos dados pessoais de uma forma desenfreada, de uma forma que sem ter o devido cuidado para que não tenhamos um impacto negativo na vida de todos nós. E esse impacto negativo vem se potencializando a todo momento, agora com o Big Data, com várias tecnologias capazes de analisar grandes volumes de dados e assim tornar possível uma entrega de valor para as pessoas, mas ao mesmo tempo invadir a vida das pessoas para entregar produtos e serviços que nem sempre nós desejamos e acabamos sendo enganados ou mesmo convertidos a uma ideologia que nós não queríamos em determinado momento. E aí a gente passa a achar que aquela ideologia ou aquele produto ou serviço vai ser benéfico realmente a nós. E aí há um consumo desenfreado, fora outros fatores. Bem, a privacidade é algo que já é estudado há várias e várias décadas e vários séculos, E isso é um conceito que é filosófico, mas também muito prático. Mas a proteção da privacidade, que é o foco da LGPD, somente veio agora à tona de um momento histórico na nossa história, É até engraçado falar momento histórico da nossa história, mas é isso mesmo. E quando aconteceu isso? Exatamente nesse momento. Quando o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, ele é questionado sobre o uso dos dados, há um conceito, há um despertar da população, há um despertar de toda a sociedade sobre como estão sendo usados os nossos dados, para que estão sendo usados e qual é a finalidade oculta de cada uma das empresas que utilizam nossos dados. Então, ele foi colocado à prova, na Europa, perguntando a ele, questionando sobre essas questões que eu acabei de colocar. E aí,
a gente começa a refletir quando isso aconteceu no Brasil. Esse momento não quer dizer que foi exatamente nesse momento que ele é questionado que a LGPD é criada no Brasil. Mas esse conceito de proteção à privacidade, proteção dos nossos dados pessoais, como tratar os nossos dados pessoais, ele já começou em outros momentos, né? Então, desde 2010, houve uma consulta pública para saber se nós existíamos mesmo essa necessidade, essa preocupação com a proteção da nossa privacidade. Bem, vocês podem perguntar assim, Diego, mas eu não ligo muito para a minha privacidade, né? Então, essa lei, ela para mim é indiferente, ela não vai proteger porque eu não tenho nada a esconder. Então, o primeiro ponto que eu quero te passar se você se preocupa em fechar as cortinas da janela do seu apartamento, ou mesmo fecha a porta do banheiro quando você está no banheiro, ou mesmo quando você está no celular, digitando lá uma mensagem no WhatsApp, e você fica incomodado com alguém olhando para o seu celular para saber o que você está digitando, então você sim se preocupa com privacidade. Essas mínimas coisas que startam essa necessidade de privacidade que você tem e às vezes você não percebe. Então, em 2010 foi feita essa consulta para saber realmente da população o quanto isso está difundido, o quanto a população sente necessidade. E aí, a partir de 2011, foi sancionada a Lei de Acesso à Informação, a LAI, onde define que os documentos precisam ser classificados, principalmente no governo. E também foi proposto um projeto-lei, o 2126, que foi o precursor do Marco Civil da Internet. Em 2012, foi criada a Lei Carolina Dickmann, sobre crimes cibernéticos, por conta de ações que aconteciam, bem provável, por exemplo, quando você deixava o seu computador para manutenção, e alguém poderia usar aquelas informações, ter acesso e usar de forma indevida, e não existia muito uma noção, uma lei clara sobre isso. E assim foi percorrendo. Em 2013, 2014, onde aconteceu o Marco Civil da Internet, entrou em vigor. Em 2015 também houve o projeto foi aprovado dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia, do Senado, a PLS 330, e assim foi caminhando, E quer dizer, então a privacidade, ela já é pensada no Brasil há muito tempo. E apenas agora que houve uma necessidade de criação de uma lei. Em 2016, na Europa, foi instituído o regulamento europeu, que é o famoso GDPR. Esse regulamento, ele é o que deu origem, ele foi a estrutura onde a LGPD se baseou. Esse regulamento, quase quebrei tudo aqui agora. Vamos lá, esse regulamento, ele é muito conciso, ele é muito completo, tem várias informações que tratam da proteção de dados pessoais. E aí, ele foi constituído, foi aprovado em 2016, ele somente foi entrar em vigor em 2018, tá? Então, em 2018, e bem veio até a calhar, porque em 2018 aconteceu esse escândalo, com o Facebook e a Cambridge Analytica. O que foi esse escândalo? Foi uma empresa que utilizou os dados do Facebook, até em parceria, vamos dizer assim, uma parceria com eles, para conseguir informações de milhares e milhares de pessoas com vários objetivos. Então, eu vou deixar aqui para vocês uma dica de documentário na Netflix, vocês podem encontrar lá um documentário chamado Privacidade Hackeada. Nesse documentário, ele mostra um pouco do que é, na verdade mostra bem o que é o escândalo da Cambridge Analytica, mas ele mostra que a Cambridge Analytica conseguia, por meio dos dados de todos nós que estamos no Facebook, interpretar quais são os nossos gostos, quais são nossos costumes, quais são as nossas preferências e assim começar a fazer análises preditivas e também outras análises de comportamento e influenciar as nossas decisões. Então isso foi um escândalo muito grande que aconteceu e são dados de milhões e milhões de pessoas de todo o mundo. E essa preocupação veio à tona em todos os países, E aí a gente começou a ter uma necessidade de implantar a LGPD. Então em 2018, foi sancionada a LGPD, ela já estava sendo escrita, estava sendo elaborada e baseada na GDPR. Em 2019 foi criada então a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. É a autoridade, o órgão da administração pública
que vai reger, né, vai administrar esse processo no Brasil. Ela tem várias competências, né, da Lei 3.709, mas as competências delas é fomentar, inclusive, esse mindset de proteção de dados pessoais e também a questão de fomentar que as empresas fiquem adequadas ao LGPD e também emitir multas e sanções perante as empresas que não estejam adequadas ou não queiram cumprir a legislação. E aí em 2020, né, porque em 2018 a lei foi sancionada, tem um prazo de vacatio legis, né, que ele findou em 2020, agora em agosto de 2020 ele findou, e aí por meio de algumas prorrogações de prazo, a dia 18 de setembro desse ano passa a vigorar a nossa lei de forma efetiva. E assim, vários órgãos, né, por exemplo, o Ministério Público, o PROCON e o mesmo Judiciário, qualquer juiz pode, inclusive, se fundamentar e basear na LGPD para aplicar algum tipo de multa ou dano moral, né, ressarcimento de dano moral. E aí vem a seguinte pergunta: ok, entendi, percorremos um caminho até aqui, e eu não quero que meus dados sejam utilizados de forma indevida, ou eu quero que a minha empresa comece a utilizar os dados de forma adequada, né? E aí eu pergunto, mas será que essa lei vai pegar? As pessoas me perguntam todos os dias: Diego, é uma lei pesada, será que todas as empresas vão se adequar? Será que somente as grandes empresas vão ter essa necessidade? Os pequenos negócios precisam mesmo se adequar? Sim, ela não tem como, não tem escapatória. Todas as empresas precisam se adequar, pois elas não conseguem continuar fazendo relações econômicas, tanto internas aqui no Brasil, quanto externamente, né, com outros países. E aí, por que essa lei veio para ficar então, né? Porque, como eu estou dizendo, a base dela é econômica, porque a relação de empresas do Brasil com outros países que tratam de dados pessoais, que tem esse tráfego de dados pessoais, anteriormente eram realizadas por meio de cláusulas contratuais padrão, cláusulas que são firmadas com outras empresas no exterior para garantir esse mínimo de proteção. Por isso existia, porque o Brasil não tinha uma legislação, mas agora com a lei em vigor no Brasil, ela traz mais robustez a esse processo. Ela garante de forma mais efetiva que o Brasil, as empresas brasileiras possam realizar atividades econômicas com transações de dados pessoais de forma mais segura. E aí, outros países como a Argentina, que já tem uma legislação muito forte, e ela vai cobrar, logicamente, do Brasil que as empresas que continuem prestando esse serviço estejam adequadas. Então essa lei ela tem esse fundamento econômico e ela não tem para onde fugir. Caso alguma empresa faça uma exportação de produtos ou serviços, vão ter que estar adequada. Se ela vai ter que contratar ou subcontratar outras empresas para prestar serviço a ela, empresas de pequeno porte, pequenas empresas, ou mesmo uns micro e pequeno negócio, ela vai ter que exigir que essas empresas tenham também um processo de adequação e estejam adequadas até agosto do ano que vem. Porque senão ela tem um elo fraco e ela não adianta ela investir muito dinheiro, essas grandes empresas investirem muito dinheiro, para que o seu pequeno negócio possa fragilizar todo o seu processo. Então a preferência vai ser essa. E além do que, pequenas empresas que estão acostumadas a prestar serviço para órgãos do governo, né, para a administração pública, essas empresas necessitarão estar adequadas, porque a ANPD vai cobrar esse processo. Ela não vai deixar barato. Ela vai falar assim, olha, eu vou aproveitar para cobrar para o Google internamente, no próprio governo, para que o governo esteja adequado, e ele também, para estar adequado, precisa cobrar das empresas que prestam serviço para ele. Então, e aí vem a seguinte pergunta, mas qual é a aplicabilidade dessa lei, né, aqui no Brasil? A lei, ela trata não somente de brasileiros, tá? Ela trata de território nacional. É um pouco diferente. Então, ela vai tratar como todos os dados de qualquer pessoa que for coletado ou tratado aqui no Brasil, esses dados estão sob a luz da LGPD. Então, se eu, brasileiro, mineiro, estou lá acessando uma empresa, uma farmácia, ela vai me fornecer um cadastro.
A partir do momento que ela coleta os meus dados para esse cadastro, essa farmácia está no Brasil, então ela precisa estar atenta à LGPD, porque a aplicabilidade garante isso. Agora, se tiver um outro cidadão, um europeu, por exemplo, um argentino ou um uruguaio, tiver na mesma farmácia aqui no Brasil e fizer o cadastro, ele também está protegido pela legislação brasileira, porque os dados deles foram coletados e vão ser tratados aqui no Brasil. Entendeu esse contexto? E os dados são tratados, como eu falei no outro vídeo, de pessoas naturais, são pessoas vivas. Então os dados de pessoas falecidas não são alvo da LGPD. E nem os dados de pessoas jurídicas, apenas os dados de pessoas físicas. E então, como eu disse, a lei entrou em vigor dia 18 de setembro de 2020. A aplicação de penalidades, sanções e multas, somente vai acontecer a partir de 1º de agosto de 2021, 1º de agosto de 2021. No entanto, as multas por outros órgãos podem ser aplicadas. As multas de agosto de 2021 serão somente aplicadas pela ANPD. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela está impedida de aplicar multas e sanções até essa data. Mas o Ministério Público, o PROCON ou o próprio qualquer juiz que alguém entrar com uma ação civil, ela pode estar respondendo a isso e tentando aplicar alguma multa ou alguma sanção, não sanção, mas uma multa ou prejuízo de danos morais que a sua empresa vai ter que arcar. E essas multas, elas podem chegar pela ANPD a 2% do faturamento de uma empresa, limitados a 50 milhões de reais. Se a gente está falando de pequenos negócios, então 50 milhões de reais é muito mais do que o faturamento de décadas de uma pequena empresa. Mas, lembrando que é uma multa pesada, porque 2% do faturamento é muita coisa, porque é 2% do faturamento anual, tá? De todo o período, faturamento bruto. Então isso pode impactar seriamente a vida longa, a vida útil de um pequeno negócio. E aí, eu acho que a sua empresa não vai querer estar do lado de cá, de estar do lado de cá das câmeras, porque não é somente as multas e sanções que são prejudiciais à sua empresa. A imagem da sua empresa também ela é muito importante. Tivemos recentemente uma empresa que voltada para a rede imobiliária, que ela também houve uma primeira multa nela, ela teve que pagar uma multa, e a imagem dela ficou prejudicada perante o mercado. E você não quer que a sua empresa esteja nos holofotes da mídia, aparecendo em todos os jornais, que a sua empresa descumpriu a legislação, que a sua empresa não trata adequadamente os dados dos seus clientes, que os seus clientes estão vulneráveis em estar consumindo o seu produto e serviço. Então, eu acho que é muito ruim estar do lado de cada mesa. E aí, vamos para um caso de uso, Acho que trazer um contexto, mostrar isso na prática, do problema de não tratar os dados pessoais e não garantir isso, a gente deixa mais claro essa legislação. Eu montei um cenário aqui onde você, que como paciente, pode procurar um médico para fazer uma consulta. Então você vai lá, procura um hospital particular, marca uma consulta, faz presença lá no médico, apresenta as suas doenças para ele te monitora e identifica que você tem uma doença. A partir desse momento, ele vai te receitar um medicamento para que você possa estar curado. E muitas vezes esse medicamento pode ser, por exemplo, manipulado. E essa manipulação, se ele tiver parcerias com algum laboratório de manipulação, ele vai até te indicar algum laboratório, porque você mesmo pode até pedir indicação a ele. Olha, doutor, você não pode me indicar alguém que possa manipular esse medicamento para mim? E aí ele vai te indicar alguma farmácia de manipulação. O risco aqui é que ele tratando os seus dados, ele tendo os seus dados médicos, ele tem todos o seu perfil. Ele pode comunicar a essa farmácia de manipulação e ele também pode comunicar a uma empresa de plano de saúde. Imagine que você não sabe com quem esse médico tem parceria. Então, antes da legislação, ele poderia fazer essas comunicações, informar essas empresas e não ser punido por isso. E você não autorizou a comunicar. Eu já tive casos, já aconteceu comigo, de sair de um consultório e uma farmácia já me ligar. Olha, Diego, tudo bem? Aqui é da farmácia manipulação e eu estou aqui te oferecendo aqui os nossos serviços
Eu sei que você precisa aqui manipular um medicamento e eu vou te dar 40% de desconto. Então, assim, como que essa farmácia teve acesso aos meus dados? Como é que ela sabe qual medicamento eu preciso? Se ela sabe qual medicamento que eu preciso, ela sabe que doença eu tenho. Então, ela invadiu a minha privacidade, né? Agora, as pessoas que fazem parte daquela farmácia sabem do meu problema. Se esse médico compartilhou com uma farmácia de manipulação, então ele pode compartilhar com outras empresas, como, por exemplo, uma empresa de seguros, uma empresa de plano de saúde. Então, essas empresas passam a ter minhas informações. E quando eu for procurar um plano de saúde para adquirir um novo plano de saúde, ou fazer um upgrade, ou mesmo colocar outras pessoas da minha família, ou mesmo não ser eu, mas ser o meu pai ou o meu filho, for procurar para ele mesmo, essas empresas passam a ter meus dados, meu histórico médico, né? Então, doenças que são passadas de geração em geração, eles também vão saber e assim vão poder cobrar mais caro ou mesmo inviabilizar a contratação de um plano de saúde dos meus familiares ou até do meu próprio plano de saúde. Então veja, se essas empresas não tivessem as minhas informações, elas cobrariam mais barato, provavelmente mais barato porque elas não me conhecem. Então elas cobrariam mais barato para aderir a esses planos. Então isso é um risco, é prejudicial a todos nós. Dados pessoais, né? A legislação, a LGPD, ela vem cuidar de quem? Do titular. Titular são as pessoas, como eu disse, pessoas naturais. Como você. Mas cuidar do que de nós? Ela vem cuidar dos dados pessoais. E o que são dados pessoais? Dados pessoais são todo dado que pode chegar a te identificar ou chegar a te identificar em um outro momento, de forma direta ou indireta. E que dados são esses? Então, podem ser, por exemplo, um CPF, nome, número da habilitação, RG, geolocalização, telefone, placa do carro, e-mail, enfim, todos os dados que conseguem nos identificar. Então, o que são dados diretos e indiretos, né? O que é identificável e o que identifica. O que é dado direto é o que identifica. O que identifica, por exemplo, pode ser o CPF, o RG, o número de telefone, o IP da sua máquina, o número do seu PIS. Então, são essas informações que chegam a te identificar diretamente. E o que é o dado indireto? O indireto é o dado identificável. É o dado que pode, combinado com outra informação, pode identificar. Então, por exemplo, o nome com o apelido, o nome com o endereço, o telefone com o endereço, um cookie que você utilizou e também, às vezes, um e-mail que você forneceu. Então, várias informações combinadas, elas podem chegar a te identificar, ou até mesmo de forma isolada. Aquela informação, dependendo da segregação que a empresa fizer, por meio só do e-mail ele consegue te identificar. Então existem técnicas para utilizar de forma onde já te identifica ou identificável. E a lei trata ainda de uma subclassificação chamada de dado pessoal sensível. O que é esse dado pessoal sensível? São os dados que podem te expor de alguma maneira. Então a lei ela traz aqui 8 tipos, né, de dados que são considerados sensíveis. Mas eu peço que você se atente a esse conceito, que são dados que podem te expor, que podem expor o seu cliente, podem expor o seu prestador de serviço, né, a pessoa física que está prestando serviço para a sua empresa. Então são dados que podem deixar essas pessoas expostas a algum tipo de discriminação, por exemplo. Então, veja, origem racial ou étnica, né? Então isso já está aqui, isso é claro, isso todo mundo já sabe, né? Discriminação racial, discriminação étnica. Agora, convicção religiosa. Você tem uma religião, você pode estar exposto, você pode ser exposto por alguém de outra religião. Opinião política, então, isso está todo dia nos jornais, né? Partido de direita, de esquerda brigando. E, enfim, então se você declara qualquer um desses itens aqui, filiação sindicato, ou filiação à organização religiosa ou partidária, dados de saúde, né? Como eu disse no caso do caso de uso anterior, são dados que vão te expor. Então, se você tem alguma doença, então nós também estamos tendo a preocupação de estar adequados, né, à legislação para não expor essas pessoas. A lei fala de vida sexual, então
isso também tem que ser protegido, né? As pessoas têm um racismo contra isso, ou mesmo formas de olhar diferente, o tratamento ser diferente com elas. Qualquer dado de genético aqui, ele está sendo separado como saúde, mas é porque ele te identifica de uma forma especial. Dado biométrico, não somente a digital. São dados que podem, por exemplo, te identificar imediatamente com sua foto, um vídeo. Hoje temos tecnologia capaz de identificar você entre milhares de pessoas só da forma que você anda, ou por meio do batimento cardíaco, da frequência cardíaca. Então, tem várias informações biométricas que são sensíveis porque ela te identifica de uma forma muito mais direta do que qualquer outro dado. E outras pessoas podem se passar por você utilizando seus dados biométricos. E aí entramos num outro ponto que a lei ela vem trazer, que é o dado anonimizado. E o dado anonimizado nada mais é que é um dado que você fez um tratamento sobre ele, e esse dado passa a ser não identificável, mas não é possível você, utilizando essa nova informação, identificar uma pessoa. Então, é uma técnica aplicada nas informações que essa técnica é irreversível. Não tem como mais eu reverter para conseguir descobrir qual era o dado original. Então, por exemplo, aqui está o meu CPF. Então eu posso deixar aqui de forma anonimizada, que nenhum de vocês vai conseguir identificar qual é o meu CPF. Por quê? Eu mascarei ele, eu anonimizei ele aqui na apresentação de uma forma que é irreversível. Vocês não conseguem pegar essa informação e reverter para a informação original, para o meu CPF original. Isso é um dado anonimizado. E não existem várias técnicas, essa é uma técnica muito simplória, mas existem várias técnicas de anonimização de informação para que a gente possa garantir isso de forma efetiva. E o dado criptografado? Dado criptografado e também o dado anonimizado não é protegido pela legislação. São dados que são técnicas a serem aplicadas para garantir uma proteção adequada ao titular. A legislação trata o dado anonimizado como direito de todo titular. Então é nosso direito agora solicitar que as empresas anonimizem os nossos dados, ou alguma outra técnica para bloqueio. Agora, o dado criptografado nada mais é que um processo. Aqui eu deixei até na imagem, que é a forma de criptografia de chave simétrica. Agora, existem outras formas, chave assimétrica, existem formas de você criptografar a informação, mas de uma forma que você consiga reverter. Essa é a principal diferença entre dado criptografado e dado anonimizado. É onde você pega o dado original, a informação original, aplica uma criptografia sobre ela, para que você possa entregar ao destinatário, você possa transferir essa informação para alguém de forma autêntica, segura, garantindo então esses princípios que eu coloquei aqui ao lado, garantindo que a informação chegue do outro lado, autêntica, que ela chegue do outro lado, somente por alguém que autorizou. Então, somente eu vou entregar para alguém que está autorizado a descriptografar esse dado e utilizá-lo. Eu consigo manter uma integridade sobre essa informação, né, garantindo que outras pessoas não venham e modifiquem o dado e durante esse processo de transmissão ao meu destinatário. Esse dado tem uma irretratabilidade, né, que é onde a pessoa que vai utilizar o dado ou utilizou aquele dado, né, para transmitir ou criou aquele dado, não tem a possibilidade de dizer que não foi ela, né? A criptografia ela é utilizada muito quando você quer transferir dados, você quer transferir a informação para outro destinatário. Então a lei ela trata da transferência de dados. Então quando você ouvir falar de transferência de dados, lembre sempre que existem técnicas e medidas necessárias, e uma dessas medidas é a criptografia. E ainda temos um outro dado chamado cookies, né, que são dados que são coletados na internet. Se eu falo cookies para minha avó, acho que a sensação dela acho que é a mesma dessa senhorinha aqui, né? Quer dizer, um hacker quer rastrear esses cookies, então ela vai achar que eles queriam roubar a receita dela de cookies, né? Mas não é bem isso, né? A palavra cookies vem da sensação de entregar um valor para a pessoa que vai ser cômodo para ela, que vai ser agradável para todos nós. Então, quando eu navego em um site, ele pode coletar os cookies da minha navegação para me proporcionar uma navegação mais agradável, uma navegação mais personalizada
ao meu tipo de atividade na internet, né? Dentro da minha atividade, dentro daquele site. Mas, então ele coleta informações do que eu estou clicando, quais são os tipos de anúncios que me interessam, quais são os produtos e serviços que eu acabei tendo interesse, eu comprei. Então, todas essas informações ficam guardadas e elas podem ser utilizadas por várias empresas. De agora em diante, elas têm que nos perguntar, não é possível coletar um cookie sem a minha autorização, né? Se um site coleta esse cookie sem a minha autorização e eu acabo descobrindo, eu posso entrar na justiça contra essa empresa, eu posso acionar a NPD pedindo providências. Então, esses são os cookies. E aí, todas as informações que eu disse, dado pessoal sensível, quais são os dados anonimizados, dados criptografados, dados que eu vou transferir, tudo isso é contido, né, dentro de um processo que a gente chama de ciclo de vida do dado. Esse ciclo de vida, ele vai tratar essas informações, né, ele vai cuidar de todos os dados pessoais, desde a origem até o descarte. E qual é essa origem e descarte? Esse ciclo de vida ele tem a origem quando coleta, quando você adquire esse dado, ou você pode coletar diretamente das pessoas, ou por meio de algum banco de dados, ou por meio de outras empresas, mas enfim, você adquire essa informação, passa pelo processamento, né, onde você vai cuidar e processar esses dados para uma finalidade específica. Você pode inclusive analisar essas informações, você pode compartilhar essas informações, esses dados com outras empresas ou mesmo com outras pessoas dentro da sua própria organização, dentro da sua própria pequena empresa. E você também pode, você tem que fazer, para fazer esse processo, você armazena essa informação, você armazena esses dados pessoais por um período de tempo que você precisa estar definido dentro da sua empresa, ou seja, você precisa criar um estudo sobre o porquê que você trata esses dados e até quando você vai utilizar esses dados atendendo ainda essa finalidade. E assim você pode reutilizá-los da forma que você bem entender, mas sempre alinhado com a finalidade que o permite, ou a base legal que ainda te permite fazer esse processo. E assim, quando termina o motivo pelo qual você tem essa informação, o propósito da sua empresa perante esses dados, você precisa agora descartar, eliminar essa informação da sua empresa, pois você não tem mais essa necessidade de manter essas informações guardadas. Isso vai te ajudar, inclusive, para reduzir custos, tá? Então já vem mais uma dica lucrativa. Tente observar todas as suas informações que você tem da sua empresa para que você possa tentar diminuir o volume desses dados e assim eliminá-los. Então, quando a gente fala de dados digitais, muitas vezes tem uma hospedagem que está ficando cara, porque o seu banco está crescendo demais, você está clusterizando vários bancos para conseguir sustentar tanta informação, acesso a esses dados, ou mesmo físicos, né? Você está criando lá, você está pagando uma empresa para guardar os seus dados, né? Guardar um acervo que você tem na sua empresa. Aqueles dados você pode descartar, é bom você voltar lá, verificar quais são dessas informações que necessariamente você precisa guardar de acordo com a base legal, e outros não. Você pode viabilizar um processo de descarte e assim economizar no pagamento mensal, sustentando aí esse acervo. Então já vem uma dica lucrativa. Tratamento de dados, né? Tudo que pode ser feito com dado. Isso é o conceito que eu quero trazer para vocês e quero que vocês não se esqueçam. Tratamento, quando a gente fala vou tratar um dado, isso não diz muita coisa, porque tratar é tudo. Todos os verbos que você puder imaginar praticamente são tratamento de dados. Já tivemos até projeto, lei aí, medidas complementares aí tentando ajudar nesse processo de definição de tratamento de dados. Mas tratamento de dados, basicamente todos os verbos, menos o verbo amar. Mas eu coloco alguns verbos aqui para vocês que já te dão uma noção do que é tratamento. Então, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, enfim. Todos esses verbos aqui, todas essas ações que estão elencadas aqui nesse slide, vai ser considerado como tratamento. Então, se você arquiva um dado, se você elimina, se você aplica um controle, você aplicou um controle de permitir que aquele dado pode ser transferido ou não, aquele controle é um tratamento. A transferência é um tratamento. Se você alterou aquele dado, é um tratamento. Se você modificou a pedido do titular, é um tratamento. Também, se alguém te pedir para realizar
você também é considerado um tratamento. Quer dizer, qualquer ação que você fizer com um dado é um tratamento. E assim, eu considero que a lei ela tem 5 pilares. E toda empresa, independente se a empresa é pequena ou grande porte, vários advogados, vários especialistas de segurança ou do direito, vem discutindo como tem que ser adequado uma empresa. Sempre vem aquela palavrinha assim que a gente não gosta. Como que eu vou adequar na minha empresa? Aí eles vêm, depende. Esse depende é porque é um olhar se a sua empresa é pequena, que tipo de dado que a sua empresa vai tratar, qual é a quantidade de dados que a sua empresa possui, qual é a finalidade que você usa esses dados. Então tudo isso são informações necessárias para que alguém possa te responder como você vai adequar a sua empresa. Mas eu considero que tem 5 pilares onde, independente se você utiliza muita informação, independente se sua empresa é pequena ou grande, independente se a sua empresa vai ser criada ou já foi recentemente criada, ou sua empresa tem mais de 20 anos e tem dados muito antigos, independente disso, você tem que se atentar a esses 5 pilares. O primeiro pilar são as bases legais. As bases legais são as hipóteses de tratamento, são as hipóteses que a lei permite que você utilize para tratar esses dados pessoais. E aí vamos ao segundo pilar, é os direitos do titular. A lei ela elenca 8 direitos que trazem um contexto para que a sua empresa possa se atentar em como adequar a legislação. Se você consegue atender os direitos do titular, você já garante minimamente que você não vai infringir a lei ou vai prejudicá-lo, evitando que ele não exerça o seu direito. Isso é o mínimo que a sua empresa precisa se atentar, aos direitos. Você precisa tentar atender a todos os direitos dessas pessoas, de qualquer pessoa, baseado, fundamentado em uma base legal. E aí a gente vai para o terceiro pilar, segurança. Coloca aqui segurança da informação, porque a lei trata de dados digitais, dados digitais e também de dados físicos. Então não importa onde esteja o dado, pode estar no dado físico ou digital, a sua empresa precisa cuidar e precisa proteger. E como que você vai proteger esses dados, A gente vai ter uma aula específica de cada um desses pilares, tá? De forma bem aprofundada. Mas quando a gente fala de segurança, eu quero que você lembre do CID, da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade. Você precisa garantir isso. E essa garantia é feita tanto no mundo digital quanto no físico. Então, no mundo digital, a sua empresa precisa se preocupar em saber aonde está o seu servidor, se aquele servidor de onde guarda os dados pessoais, ele está sendo protegido por uma camada de segurança, se tem todas as máquinas da sua empresa têm um antivírus, se existe um firewall protegendo a sua empresa de ataques externos, ou mesmo mecanismos que evitam que os dados sejam vazados da sua empresa por meio de envio de e-mail ou compartilhamento de dados, de um Dropbox, por exemplo. E também na parte física, garantir que aonde o servidor está não vai pegar fogo. Se é lá no depósito onde você guarda lá os seus arquivos, que aquele lugar também não vai pegar fogo. Se não é qualquer pessoa que pode adentrar a sua empresa. Se a sua empresa tem um circuito de câmeras e TV ali para proteger e monitorar quem entra e tem acesso a determinadas áreas da sua empresa. Se a sua empresa é uma empresa de médio porte, uma grande empresa, saber que vários setores da sua empresa não podem estar descobertos dessa proteção física. Você tem que ter vigilantes andando na sua empresa. Entende? Então todo esse processo de proteção precisa estar orquestrado, tá? A gente chama de proteção por perímetro. Garantir que todos os perímetros da sua empresa estejam seguros. E garantindo o quê? Uma confidencialidade, uma integridade dessas informações e garantir que essas informações estejam disponíveis para atender os direitos do titular, tá? Então a gente vai falar um pouco mais a fundo em outro vídeo, em outra aula, de cada um desses pilares. E o próximo pilar é a prestação de contas. Empresas públicas, ou empresas que prestam contas à administração pública, elas já estão acostumadas com isso. Ou mesmo empresas que têm capital aberto, elas também prestam contas para outras empresas ou para o próprio governo. Essa prestação de contas, ela é necessária agora também para as pequenas empresas, ou médias empresas, grandes empresas que sejam privadas também, mas perante a LGPD.
perante aos cuidados dos dados pessoais. Você pode ser cobrado pela ANPD, por exemplo, de como a sua empresa está adequada, de como ela se preocupou com quais bases legais utilizar, de como atender esses direitos do titular, quais a segurança que a sua empresa aplicou. Então, a sua empresa pode ser cobrada disso. E você vai ser cobrado como? Fazendo um documento, pode ser o AIPD, um documento que vai ser uma análise de risco da sua empresa e isso é entregue para a ANPD. A ANPD ela vai te cobrar isso, tá? Está na lei. Ela fala, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, pode cobrar a criação, a disponibilização de um AIPD. Então, de uma análise de impacto de dados pessoais da sua empresa. Então, essa prestação de contas vai ter que entrar no mindset de você que é empreendedor, de você que coordena a sua empresa. A sua empresa precisa preocupar muito com esse mindset de prestação de contas. Você agora presta conta também para a sociedade por meio da ANPD. E aí a gente tem um último pilar, que são os princípios. A lei, ela traz os seus primeiros parágrafos, os seus primeiros artigos. Quais são esses princípios, né? A lei traz 10 princípios, onde esses princípios são norteadores de todo o processo de adequação. Se você entende quais são esses princípios, por que eles existem, você já está basicamente assim, com um pé no meio do processo de adequação, porque você já consegue entender a importância e saber aonde aplicar essa importância, tá? Mas a gente vai entrar em detalhes em cada um desses princípios e ajudar que você entender como aplicar isso na sua empresa de forma prática e os princípios são aonde você consegue ter maior lucratividade. Toda a parte de lucratividade vem dos princípios, tá? Então você consegue observar eles e até melhorar os seus produtos e serviços por meio de atender esses princípios. E aí, bom, como toda live, todo vídeo que eu faço, eu quero trazer uma dica lucrativa para você, né? Eu não vou deixar te abandonar, terminar minha live aqui sem te proporcionar uma dica que vai te ajudar a adequar a sua empresa, mas também de alguma forma ou economizar ou aumentar a sua lucratividade. A informação que eu quero te passar é, nesse primeiro momento, utilize o Excel. Mas como assim, Diego? Utilize o Excel. Você precisa mapear quais são os dados pessoais que a sua empresa possui, quais são os dados pessoais que a sua empresa trata. Então, para isso, muita gente vai chegar e vai te oferecer serviços para inventariar os seus dados. Você precisa realmente fazer esse inventário, mas antes do inventário, você faz um mapeamento. Ele é bem mais simples que o inventário. O inventário você tem que justificar por que você está usando aquele dado, qual a base legal que você está fundamentando. E então não faça isso. Num outro vídeo, no próprio canal, eu deixei até uma dica. Até no dica, na aula 00, eu passei essa dica, né? Forme um time. Explique o que é dados pessoais para toda a sua empresa. Então, quando você faz isso, toda a sua empresa já sabe o que é dado pessoal. E aí você entra nessa dica, que é mapear esses dados, encontrar esses dados. Mas não adianta você encontrar e falar, eu lembrei, eu sei onde está. Está lá no depósito. Está no banco de dados do sistema do RH. Não, não é assim. Você precisa pegar uma planilha Excel e nessa planilha você coloque minimamente essas colunas, tá? Se você quiser colocar mais colunas, fique à vontade e até melhor. Mas coloque minimamente essas colunas. Qual é o tipo de dado, se é um dado pessoal ou dado sensível. E se esse dado, qual é o título desse dado, né? Qual é um título que descreve minimamente esse dado, né? Por exemplo, nome, se ele é um CPF, se ele é RG, se ele é uma foto, se ele é a digital, isso é no título. O terceira coluna coloca a descrição, porque às vezes você pode ter um nome desse dado que outras pessoas não entendem exatamente o que é esse dado. Por exemplo, você pode ter lá número de registro cadastral, mas o que significa esse número de registro cadastral? Você vai descrever, é o número de registro de cadastro da identificação do meu banco de dados de fornecedores, de clientes, entendeu? Então você consegue descrever um pouco melhor o que é esse título e assim você consegue discutir com outras pessoas essa informação. Local, aonde está localizado esse dado? Se ele está no meio digital, você vai falar, olha, está no banco de dados do sistema do RH.
está no banco de dados do sistema de compras, ele está no almoxerifado, dentro do armário número tal, ou está dentro de um processo que é utilizado no meio de contratação de prestação de serviço de terceiros. Enfim, você vai descrever ali no local aonde está aquela informação para que depois você consiga acessar ela de forma rápida, sem ficar buscando de novo onde está aquela informação. E, se possível, já coloque também uma outra coluna com a finalidade. Por que que você tem aquela informação? Não pense numa finalidade para atender a legislação ainda. Eu quero apenas que você tente lembrar por que que você utiliza aquele dado, por que que você pediu para ter aquela informação. Quando você terminar esse mapeamento, você terá condições de iniciar o processo de inventário de uma forma muito mais leve e de uma forma mais clara e objetiva desse exercício. Então, se a sua empresa mesmo, se for seus próprios colaboradores que forem fazer esse inventário, eles já estarão adaptados a esse contexto e vai ficar muito mais fácil deles construírem. E se você vai contratar uma outra empresa, pessoa jurídica, para te ajudar a fazer o inventário desses dados, você vai economizar mais de 50%, até mais, acho que são uns 70% da quantidade de horas necessárias para que essa empresa possa realizar o inventário dos seus dados. Porque todo o processo de esforço do mapeamento já foi realizado. E ele foi, e assim, eu te digo o seguinte, encontrar cabelo em ovo, todo mundo sabe, né? É uma frase que já está cansado de saber. Mas, agora, justificar por que a gente está fazendo algo é muito difícil. Então, você dividindo essa necessidade de inventariar os seus dados, você torna isso mais leve, mais fácil para sua empresa, mais barato e quando você coloca as pessoas da sua empresa para participar desse processo de mapeamento, você vai economizar mais de 50% de todo o processo de adequação ao longo de todo o ciclo de vida do dado. Então isso vai te ajudar a entender e a pedir ajuda. Porque muitas vezes, depois de você estar num processo de adequação, você vai ter que revisitar algum dado, alguma informação, e aí você pode pedir para que qualquer pessoa do seu time te auxilie a entender aquela informação que foi levantada, tá bom? Então isso é uma dica extremamente lucrativa. Pequenas empresas que já fez isso, né, em várias cidades, em Minas Gerais, em Brasília, já me deram um retorno que ficaram extremamente satisfeitas e que um processo desse estavam sendo cobrado delas cerca de 15 mil reais. Empresas aí que mais ou menos com faturamento de 1,5 milhão de reais, de 800 a 1,5 milhão de reais, já me falaram que tiveram uma economia inicial já diretamente para evitar esse processo já de 15 mil reais até 20 mil reais. Então é uma economia grande, uma economia que a sua empresa pode estar fazendo aí sem a necessidade de estar contratando e seguindo outras dicas. Só essa dica aqui do Excel já é suficiente. E mais uma coisa, se a sua empresa é uma pequena empresa, um comércio pequeno, que não trata grandes volumes de dados, não tem várias filiais, provavelmente você nem vai precisar contratar uma ferramenta de inventário. Você vai utilizar apenas o seu Excel, aí você vai utilizar outras técnicas de segurança para garantir que esse Excel esteja acessado e atualizado por uma única pessoa, que ele tenha versões, né, para que você não tenha o perigo de perder algum dado, ou que você possa ter alterado e não conseguir retornar aquela informação. E também você tem a garantia de fazer backup desse Excel. Então, é essa a dica lucrativa que eu quero te passar. Estou feliz de te entregar essa dica. E eu deixo aqui, então, as minhas redes sociais, né, o Instagram, o Facebook. Caso queiram me conhecer um pouco melhor aqui, entre no LinkedIn. E também tem o canal aqui do YouTube, que é o LGPD da Lucro. E caso vocês queiram acessar também o site, lá no site vai estar sempre as lives programadas, quando é que vai acontecer a próxima live, os links corretos, a gente sempre atualiza esses links e também sempre te alerta de quando acontecem essas lives. E agora eu vou entrar para algumas perguntas, né? Eu vou abrir alguns minutinhos aqui para que a gente possa fazer algumas perguntas. Bom, vamos lá. Temos aqui perguntas, aqui eu já estava compartilhando no vídeo com vocês. O chat, quem quiser fazer alguma pergunta aí, pode começar as perguntas.
e eu tenho algumas perguntas aqui no WhatsApp, tá bom? Vamos lá, pessoal que gostou, né? Ó, a primeira pergunta aqui do Geraldo. E se eu comprar no site de uma farmácia fora do Brasil? Aí, quando você compra no site, né, fora do Brasil, é uma pergunta assim, excelente. Você precisa se atentar em qual país está sendo prestado esse serviço, né? Então, se for uma empresa brasileira que está com esse dado dentro de um servidor, se for um site hospedado em um servidor fora do Brasil, essa empresa precisa garantir que essas informações estão protegidas dentro de um servidor que esteja adequado a uma legislação que seja similar à legislação brasileira. Agora, ela está, de qualquer forma, ela acessa esses dados no Brasil. Então, essa empresa, essa farmácia brasileira que utiliza um site, ela está sobre a LGPD. Ela precisa cuidar dos seus dados, Geraldo, de uma forma adequada sobre a LGPD. Mas, se você está comprando um medicamento de uma farmácia que está em outro país, que ela vai entregar esse produto, esse medicamento no Brasil, ela vai te enviar pelo correio, aí você precisa se atentar em qual país essa empresa está, em qual país essa farmácia está localizada. Porque se ela estiver na Europa, na União Europeia, em um desses países, então você vai estar protegido sobre a GDPR. Se você estiver, se essa empresa estiver nos Estados Unidos, então você vai estar protegido sobre a lei de proteção de dados lá americana. Então você tem que pensar em onde está fisicamente essa empresa, e se ela for uma empresa totalmente digital, aí ela vai ser tratada do país onde ela vai estar te entregando esse produto. Vamos lá. Ó, já tem gente falando que gostou muito da live, dando os parabéns. Disseram que é interessante. Bom, vou pegar aqui o que está aqui no WhatsApp. A pergunta aqui da Camila. Ela pergunta se os dados pessoais eles podem ser tratados de qualquer maneira ou se tem uma limitação de quais são os dados pessoais que a empresa dela pode utilizar. Bom, ótima pergunta. Os dados pessoais que a sua empresa tem, que a sua empresa tem que tratar, não tem um limite. Você não tem limite, fala assim, eu só posso usar o nome, CPF, RG, ou mesmo os dados pessoais que eu listei na minha apresentação. Qualquer dado pessoal pode ser utilizado, pode ser coletado, pode ser tratado por qualquer empresa, desde que esses dados estão coerentes com o serviço que a sua empresa presta. Então, eles precisam estar fundamentados em alguma base legal e ter uma finalidade específica. Você não pode... a limitação que existe é você pedir um dado, né, pedir um dado para alguém e esse dado ser utilizado de forma diferente da finalidade que a sua empresa tem ou diferente do motivo pelo qual a sua empresa exerce o seu papel na sociedade. Vamos lá. Outra pergunta aqui no WhatsApp, então. Aqui, ó. A Stephanie, ela pergunta se existe documentos necessários para garantir que as pessoas tenham os seus dados protegidos pelas empresas e como encontrar esses documentos. Bom, também é uma excelente pergunta. Vou ter uma outra aula que a gente vai esmiuçar um pouco melhor isso, mas as pessoas têm agora que procurar nos sites, procurar nas empresas quais são as políticas de privacidade que elas detêm, que elas construíram e que elas apresentam a você, garantindo que elas vão cuidar bem dos seus dados. Elas também têm políticas de segurança, políticas que elas vão te apresentar garantindo minimamente que as suas informações serão tratadas de forma correta. E temos também os termos de uso. Normalmente, nós como usuários de algum serviço ou consumidores de algum produto, teremos acesso a basicamente 2 tipos de documentos, que são a política de privacidade das empresas e também aos termos de uso que toda empresa detém. Isso porque elas garantem ali todas as informações necessárias para que nós possamos entender como esses dados são tratados e quais são os dados que são coletados e para qual finalidade. Tá? Então, isso é importante que você procure. Quando você acessar um site, procure lá no rodapé de um site, ou procure lá mais informações,
ou mesmo você tem o direito de acessar lá o site e pedir por algum canal de comunicação. Normalmente as empresas têm um canal único, mas se ela não tiver, qualquer canal serve, onde você possa pedir para as empresas te enviar essa política de privacidade, esse termo de uso e por que essas empresas estão tratando os seus dados. O Renato pergunta assim, por favor, se uma empresa me ligar cobrando uma dívida que não esteja no meu nome, como devo proceder? Posso recorrer à LGPD? Então vamos lá, por favor, se uma empresa me ligar cobrando uma dívida que não esteja no meu nome. Claro, você pode sim recorrer à LGPD, porque como que essa empresa tem os seus dados, né? E ainda mais que os seus dados não são alvo dessa cobrança. Agora, se você fosse, né, o alvo da cobrança, se você realmente estiver em dívida, as empresas podem te cobrar. As empresas podem entrar em contato com vocês porque ela está fundamentada em outra base legal, que é onde de proteção ao crédito. Então, elas podem te cobrar. Mas se você não está em dívida e elas te cobram isso, você pode entrar com processo de dano moral, você pode entrar com um processo também de verificação por que essa empresa tem os seus dados, mesmo após cessado essa dívida, ou mesmo se você nunca teve essa dívida. Já aconteceu de empresas me ligarem e falar assim, olha, Diego, eu estou aqui com uma dívida aqui que está no seu nome e também no nome de uma outra pessoa. Ou mesmo uma empresa me ligar, me chamar por outro nome e usar os meus dados. Ter o meu CPF, o meu telefone, usar o meu e-mail. Então assim, ela tem os meus dados e ela não garantiu um direito meu, que é a qualidade dos dados. Então a LGPD ela garante que as empresas precisam manter os dados atualizados. Quando a gente fala de qualidade de dados, esse direito é manter os dados atualizados. Então você, Renato, sim, pode cobrar as empresas e pode também entrar na justiça e quando a ANPD estiver em pleno funcionamento, você pode fazer um pedido formal para a ANPD e contra essas empresas, tá bom? A Juliana, ela pergunta, Diego, como evitar o vazamento de dados e caso isso ocorra, o que deve ser feito? Nossa, excelente pergunta também. O vazamento de dados, ele é mitigado, a gente diz assim, a gente vai tentar mitigar esse processo. Não é possível garantir 100% que a sua empresa não vai ocorrer um vazamento. Então, se a gente já tem isso em mente, que não é possível garantir, inibir um vazamento de dados, isso a gente só sabe que isso vai ocorrer em algum momento. A sua empresa, em algum determinado momento, vai sofrer um vazamento de dados. Então, a sua empresa precisa se preparar antes desse vazamento ocorrer. A lei traz alguns princípios de privacidade by design, privacidade by default, onde a gente traz o seguinte, né, do by design, onde você precisa ser proativo e não reativo. Então a sua empresa precisa olhar os dados que ela tem, garantir medidas de segurança sobre esses dados, documentar quais são essas medidas que foram aplicadas, para que quando ocorrer um vazamento, você tome duas ações. A primeira, você tenha condições de identificar aonde foi esse vazamento e também responder à ANPD. Então você vai responder, olha, eu fiz tudo que foi possível para tratar e cuidar dos meus dados de forma segura. Agora vamos para o ponto 2. Você também precisa, depois que esse dado for vazado, você precisa ter um plano de violação de dados, né? Violação desses dados pessoais. Então, você tendo esse plano, você consegue responder de forma adequada. Então, se você identificou que houve um vazamento de um dado específico, né, de uma única pessoa, você tem condições de identificar qual é o nível o risco que aquela pessoa está correndo, né, perante os seus direitos fundamentais. Se aqueles dados não vai causar um dano maior a ela, você já pode ficar tranquila. Você pode falar assim, olha, ok, eu vou informar isso à autoridade nacional e eu não tenho necessidade de informar o titular. Eu vou informar ela e vou tratar, eu vou mitigar para aquilo que não volte a acontecer e para aquele dado ali não tenha outros prejuízos para aquele titular.
Agora, se houve um vazamento de dados que prejudicou, pode chegar a prejudicar aquele titular, né? Onde, por exemplo, você vazou um dado médico, você vazou um dado de saúde ou mesmo biométrico, né? Você vazou um dado, a foto daquela pessoa, né? Em determinado local, que pode deixar ela, ou informação de qual é a vida sexual que ela tem. Todos esses dados são dados sensíveis. Então esses dados necessariamente precisam ser comunicados aos titulares e à ANPD. Então, para isso você vai verificar se é um grande volume de dados ou se é um volume muito pequeno de dados. Se for pequeno, você vai entrar em contato um a um com esses titulares e vai conversar com eles explicando a situação e apresentando de forma formal, né, formalizada, que você vai cuidar para que isso não ocorra novamente e que todos os processos para mitigar aquela falha foram corrigidos. E se for um grande volume de dados que a sua empresa não vai conseguir responder de forma que vai te prejudicar financeiramente, por exemplo, eu tenho aqui 1 milhão de dados vazados. Imagina você fazer uma ligação para 1 milhão de pessoas. Você vai ter que disponibilizar muita gente para conseguir fazer isso. Então não. Então você pode fazer isso, publicar isso num portal, num jornal, publicar de forma na televisão, de forma que se torne pública que aquela informação, aqueles dados foram vazados, que houve um tratamento, que foi mitigado e que não há um mal que vai ocorrer posteriormente. Então, isso é analisado caso a caso, mas você precisa tratar isso previamente, mantendo medidas de segurança e criando também um documento que é para violação de dados pessoais. Vamos a mais outra pergunta aqui. A Jaqueline pergunta, são quantas bases legais? A LGPD, ela possui 10 bases legais. E essas bases legais, cada uma delas tem que ser observada porque a sua empresa não vai utilizar todas elas de uma vez. A sua empresa pode usar uma ou outra base de dados, ou dependendo da situação, você vai usar uma base de dados A e outra situação na mesma empresa, a base de dados B e assim por diante. Eu acho que é impossível a sua empresa utilizar as 10 bases de dados para várias informações. A ideia aqui é que você utilize uma base de dados para cada finalidade. Então, por exemplo, se você tem uma finalidade específica, você não vai utilizar, eu estou fundamentando nessa base legal e nessa outra base legal. Então, aquele dado ele tem que estar fundamentado em pelo menos uma base de dados. E assim você precisa atender todos os direitos dos titulares, tá? Outra pergunta aqui. Obrigado, Renato. Obrigado aqui, dando aqui excelente esclarecimento. Obrigado. O Rodrigo Garcia pergunta, utiliza os serviços na nuvem que estão hospedados nos Estados Unidos, que contém minimamente dados pessoais de clientes como nome, e-mail e acesso à plataforma. Precisa estar aderente à LGPD? Como prevenir isso? Precisa sim. Porque você tem dois problemas aí. Primeiro que você utiliza esses dados, né, para a sua empresa que está aqui no Brasil. Eu entendo que estou levando a premissa que a sua empresa está aqui no Brasil. Então, se ela está aqui no Brasil, você tem que estar sobre a LGPD. E o segundo, mesmo que os seus dados estejam lá fora, estejam lá nos Estados Unidos, você precisa verificar se essa informação vai ser utilizada aqui no Brasil. Se ele é coletado aqui no Brasil, né, se a pessoa acessou aqui por um IP aqui no Brasil, se ele entrou na internet, acessou aqui no Brasil e coletou, seu site está disponibilizado aqui no Brasil, então está na LGPD. Vamos dizer que seu site não esteja no Brasil, esteja só lá fora, só nos Estados Unidos. Então, se algum cidadão americano lá acessa o seu site e ele guarda o site lá, e você no Brasil vai lá e busca o dado para utilizar para algum tratamento, acessar aquele dado, se você vai utilizar para alguma análise, etc., você está tratando no LGPD também. Então você precisa cuidar. Não, se o dado vai ficar só lá, a sua empresa, você acessa só por VPN, acessa por lá. Então não, aí sim é um caso muito específico que não vai ser tratado no LGPD. E quais são os mecanismos, né? Você pergunta aqui, quais são, como eu consigo prevenir isso? Existe credenciais nesses servidores de hospedagem, onde eles garantem uma segurança perante a privacidade, tá? Não só a segurança da informação. Então tem o Privacy Shield,
que é um mecanismo onde é uma relação entre Estados Unidos e a GDPR, né? Então, todas as ações que são vinculadas aos servidores americanos e com relação à GDPR, existe o Privacy Shield. Então, procure esses servidores de hospedagem que também tem esse Privacy Shield, que aí você já vai estar protegido sobre a GDPR, que é mais robusta além do que a própria LGPD. Então você já vai estar protegido. Servidores que não têm esse Privacy Shield, tente não utilizar, tá? Vamos lá. A pergunta da Janaína. Diego, a LGPD aumenta a demanda por profissionais de TI? Sim, aumenta sim. Houve já um boom grande agora de profissionais de segurança da informação. Há cerca de um ano já estava muito difícil encontrar bons profissionais de segurança da informação, de cibersegurança, e esses profissionais já por estarem em falta, porque o mercado estava sendo muito afetado e muito atacado por várias vulnerabilidades existentes e também por ataques externos, esses profissionais já estavam em falta. E várias medidas estavam sendo criadas de usar a inteligência artificial para amenizar essa falta. Mas agora, com o advento do que a gente está sofrendo nesse momento de distanciamento e também agora as pessoas trabalhando em casa e agora com a lei de proteção de dados, existe uma necessidade desses profissionais atuarem, por exemplo, como encarregado de dados pessoais e também trabalharem como apoio à proteção desses dados, especialistas em segurança de dados pessoais, que a gente chama de analistas de dados pessoais, enfim. Existe uma demanda crescente, né, que isso vai ter uma nova onda, eu imagino, em agosto do ano que vem. Porque no Brasil a gente deixa muito para a última hora. Então agora, ganhando um fôlego de mais um ano, com certeza, várias empresas vão deixar um pouco mais leve esse processo de adequação e não se preocupando tanto. E aí a necessidade depois de contratar alguém para estar protegendo seus dados, ou mesmo para salvar a sua empresa, também vai acontecer. Ataques, por exemplo, que chama de ransomware, são ataques onde os hackers invadem a sua empresa e criptografam todos os seus dados. E você não tem mais condições de descriptografá-los. E quem tem a chave é o hacker. Então ele vai te cobrar para te vender essa chave, para que você possa descriptografar esses dados. Então, você vai precisar de profissionais de segurança, profissionais de tecnologia, para até mesmo se você pagar esse resgate. Você vai precisar deles para conseguir descriptografar ou mesmo de recuperar um backup existente que você fez para não precisar pagar esse resgate e salvar os seus dados novamente e assim amenizando a violação de dados. Então, pegando a outra pergunta que eu respondi aqui, se você tiver uma violação de dados desse tipo, de um ataque ransomware, e você não tiver backup, e você não conseguir pagar, for um valor muito exorbitante e não conseguir pagar para recuperar os seus dados, a violação de dados pode ser mais severa. Então a sua punição pode ser um pouco mais severa. Tá? Obrigado pela pergunta aí. Pessoal, eu vou chegando ao fim, acho que já está muito grande essa live. Então eu agradeço, conto com vocês na próxima live. Espero que a gente não tenha algum problema que aconteceu, né? Deixando a gente até meio sem jeito de conseguir começar e produzir essa live de forma que eu preparei com tanto carinho. Mas é isso aí. A ideia é de ter próximas lives com tanta qualidade, conteúdo, isso que importa. E a live 2 começa na quinta-feira que vem. E acessem o site lgpddalucro.com.br e lá você pode fazer a sua inscrição, onde eu vou te enviar esse lembrete, o link da próxima live, e eu vou estar te lembrando isso bem no dia, para que você não perca mais uma aula dessa. Mas essa aula vai estar disponível aqui no YouTube. Penso que ao final, quando a live fechar aqui, comentem aqui, deixando seu comentário aqui, porque todo esse chat aqui não fica, né, disponível para quem não assistiu ao vivo, né? E assim eu peço que vocês entrem lá e deixem lá o seu comentário, que eu vou ficar muito feliz, e curtam e se inscrevam aí, tá? Então, um grande abraço e até a próxima live, quinta-feira, e tchau, tchau!